Olá, estamos aqui no Papo de Engenharia com um grande amigo de longa data, Sérgio Rocha Lima, engenheiro de telecomunicações, mas Isso. ele vai falar muito mais a parte curricular dele, né, que é extensa, Ele tem um currículo grande. maior, muito grande, porque ele estuda muito, né? Igual a minha. Ele. É igual a sua, igual É a isso minha. aí. Eu só sei que nada sei. Eu só isso sei aí. nada assim, é isso sim. O papo hoje é um papo interessante, que nós vamos abordar como ser empreendedor, né, na área da engenharia. E aí a gente Isso. vai traçar algumas Como linhas, você como é se iniciar no empreendedorismo. iniciar, se manter, o que for. Ele é coordenador do curso de pós-graduação lá da Estácio, ele vai falar mais sobre isso. Mas antes disso, Sérgio, o Marcão precisa Nós temos que falar fazer o merchan aqui da rapaziada. quem Sim. nos apoia. Ok. Não, patrocinador primeiro é a BRAIP, a Associação das Empresas de Inspeção que faz inspeção predial de gás, predial, comercial e residencial. Ali é o IBEC. IBEC é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, é do meu amigo Paulo Dir, que é o maior profissional da área de custo da América do Sul. E essa, finalizando, é a Contec Engenharia do amigo meu chamado Barata, que faz a parte de perícia, faz a parte de elevadores e o que você. E é o papo de engenharia, que é o último ali, é o que nós estamos aqui agora. Isso aí. Então vamos em frente. Sérgio, antes de começar, a gente sempre tem um hábito de perguntar, até para incentivar os jovens que estão aí assistindo a gente. Por que que o Sérgio optou pela carreira de engenharia no passado? Bom, engenharia é apaixonante. Em primeiro lugar, as pessoas que fazem engenharia são pessoas felizes, porque é a capacidade de você ajudar alguém a construir um determinado projeto, fazer um determinado projeto, né? E eu sempre gostei de projetos. E no segundo ano de engenharia, quer dizer, eu comecei a fazer engenharia por vocação, fiz o teste Teu vocacional. pai era engenheiro? Não, meu Tua pai mãe não era era engenheiro? engenheiro. Não, também A não. família avô, Não, não tinha. não Não, porque tenho- engenheiro não forma engenheiro. Engenheiro não cria. É verdade. O médico vai, o advogado, mas engenheiro não Isso. faz. Bom, aí você fez o teste vocacional, né? Isso é E a gente importante. recomenda para todo mundo fazer um teste vocacional. Exatamente. O teste vocacional, engraçado que ele marcou a minha profissão na íntegra, ser engenheiro. E aí eu comecei a fazer a engenharia, né? E quando a gente chega no segundo ano, como todo mundo sabe, a gente tem que resolver qual a especialização que a gente vai fazer. É. Aí você fez Então, aonde, hein? Eu fiz na Gama Filho. Eu junto, tamo junto, isso aí. tamo junto. E- Eu fiz na Gama Filho também, meu E filho. também depois fiz o P15 na PUC, fiz a pós-graduação, né? E depois fiz uma outra engenharia na PUC, que era a parte de elétrica. Eu fiz telecom e depois me formei em Eu queria elétrica. acrescentar o seguinte, você sabe, ô Luiz, só para. Não esquece o que você vai dizer, porque se eu corto mesmo, depois você pode me cortar, não tem problema. Aqui, agora mesmo, teve as Olimpíadas Brasileiras de Matemática Pura e Aplicada, que o INPA dá. 680 alunos ganharam medalha de ouro no Brasil todo, acho que foi no Brasil todo, se não me engano. 680 alunos ganharam medalha de ouro porque deve ter tido uma nota alta nas Olimpíadas de Matemática. Né? E, certamente, Talentos, né? Só são talento. talentos. E Talentos. certamente nenhum desses é aproveitado para a área de engenharia. É. Sabia? Não é. Não é. Porque Impressionante, é impressionante. Mas diga, Sérgio, desculpa eu te cortar. Não, ótimo. Então, assim, no segundo ano de engenharia, eu fiquei muito em dúvida qual a engenharia seguir, né? Que engenharia que eu iria seguir. Eu estava em dúvida, eu gosto muito da parte de eletrônica, mas eu não sabia se era realmente isso que eu queria. E aí eu fui fazer um curso no Cefet, né, com o General Cruz, de telecomunicações. E aí eu me apaixonei por É porque telecomunicações. ainda tem engenharia de telecomunicações. Tem, né? Tem. Lá Na Estácio na Estácio tem telecomunicações. Estácio, Cefet, telecom, PUC. Cefet tem, né? Não, assim... Que era comum, era comum. E você vê hoje o seguinte, muita gente não associa telecom à nossa vida de hoje, né? É. Se você olhar para o celular é telecom. Ele é meio telecom, meio TI, então assim... As antenas que estão espalhadas aí. Exatamente, as antenas que fazem o celular funcionar e muita gente não atenta para isso. E aí eu fiz esse curso lá no Cefet e falei, bom, vou fazer telecom. Telecomunicações é a especialização que eu quero fazer. E deu certo. Eu me formei em telecom, como eu falei, depois eu fiz a elétrica.
E eu vou dizer assim, se eu nascer de novo, eu quero ser engenheiro de novo. De telecomunicações de novo. De repente, outra especialidade. eu iria optar por produção. Produção. Porque... Por que produção? Porque produção, você vê muita parte de finanças, você vê a parte de organização, gestão, você vê a parte de logística. Exatamente, logística. E hoje, assim, até pela minha coordenação antes da engenharia, eu via na produção um grande fazedor de empregos, né? Que era onde os engenheiros tinham mais condições de serem colocados e aproveitados no mercado. Diz uma Mas na parte de finanças, está falando? Não, na parte de gestão. Porque mas não valeria a pena fazer uma pós-graduação em produção? Também. Poderia ser porque você já tem um título, mecânica, elétrica, civil, e entrar numa pós-graduação. Mas aí eu acho que desculpa, cortando de novo. De jeito nenhum. Que produção, ela já te dá um grau de participação grande na questão da graduação. A graduação de engenharia mecânica, civil, elétrica, depende de uma experiência muito grande. Eu entendo assim, não estou errado? Eu acho que hoje a mecânica, a elétrica, a própria telecom, ela tem muita especificidade, né? E eu acho que a produção, você tem um leque muito aberto de conhecimentos e aproveitamento do mercado, porque hoje, qual a empresa que não precisa de gestão, que não precisa de finanças? Mas precisa de telecom também. Precisa de telecom, mas é específico. Mas não precisa dar um certo grau de publicidade que tem esses cursos. Eu sinceramente, há muito tempo que quando eu fiz estágio como cara de telecomunicações. E era meio nessa linha, telecomunicações. Estava bombando, Embratel, não sei. Embratel, exatamente. Estava bombando, todo mundo querendo fazer Telerge e outra. Mas agora parece que tem um processo meio estagnado, né? Porque as pessoas, elas não associam o que a telecom faz, né? Elas acham que o telefone celular funciona por causa do Steve Jobs. Verdade. E não pensa que para funcionar um celular, você tem que ter as antenas, projeto de antenas, enfim, que eu sou apaixonado por essa área. E hoje, eu estou até um pouco afastado da engenharia. O que me fez me aproximar da engenharia foi a academia, né? Porque hoje eu tenho uma trajetória empresarial, deixei de fazer telecom, porque eu trabalhei sempre no... Aliás, eu dei uma grande sorte, porque ao me formar, eu imediatamente fui trabalhar em telecom. Aonde? Fui trabalhar na Telerge, né? Na Telerge. Que muita gente não conhece, né? Agora é a Oi. A juventude... Ainda tinha os prédios velhos, agora derrubaram quase todos os prédios. Era Telerge, Telemar, Oi, foi passando. Exatamente. Embratel. Exatamente. E depois trabalhei na TV Globo também, com telecomunicações. Aí já tinha mais a convergência de telecom TI, né? Que hoje você tem uma linha muito tênue entre telecom e TI. Então, eu trabalhei na TV Globo com infraestrutura de cabeamento estruturado, de ir até o servidor. Então, a minha cultura... Tinha uma coisa de telecomunicação e uma coisa aquela, não sei se é isso, né, de informática, encaminhamento, né? Isso. No data center, tudo isso. E hoje você é empresário? Sou empresário. Professor, escritor. Isso. Empresário... Em qual ramo? Bom, hoje eu sou empresário de consultoria. Eu já tive startup, já tive franquia, já tive vários nichos de mercado. E o empreendedorismo sempre foi uma paixão paralela, porque a minha formação de engenheiro, eu trabalhei na área de engenharia, mas eu sempre tive alguma coisa paralela enquanto eu era CLT. Eu sempre tive... Você estava lá na Globo, trabalhando. Aí como é que você saiu da Globo? Como é que eu saí da Globo? A minha área foi terceirizada. A Globo não é uma empresa ruim. Não, de jeito nenhum. Eu sou apaixonado ainda pelo que eu construí na Globo, que eu deixei de legado, e por transmissão, né? Hoje você vê que a televisão funciona com telecom. E por que eu deixei a Globo? Porque a minha área foi terceirizada. E aí, na época, o meu gestor
falou, Sérgio, olha só, você pode sair da Globo ou continuar na Globo como terceirizado. Aí você ia criar uma empresa para voltar ou ia Não, aí se ele me vincular a uma ofereceu, ele falou, você conhece toda a infraestrutura, os projetos, você forma uma empresa que aí você vai participar das licitações, mas claro, a gente vai ter uma preferência por você, porque você já conhece toda o modus operandi do que nós fazemos. E assim foi feito, eu fundei uma empresa e foi trabalhar para a Globo. E prestei serviço para a Globo, participando de licitação, e sempre fui bem sucedido porque eu já conhecia, né? No tempo que eu trabalhei lá, eu fazia o que eu fazia aí, com certeza você começou a prestar serviço para outras empresas. Também. Aí eu realmente fui expandindo minha área de atuação. Viu como é que começou o empreendedorismo? Foi assim que começou. Quer dizer, na verdade, como eu falei, eu tenho esse bichinho de empreendedor desde que eu me conheço por gente. Que apesar de ser CLT, eu sempre tive empresa de treinamento, isso aí. Eu sempre empreendi paralelamente a minha área de atuação, que era engenharia. Uma coisa que eu sempre observei, não sei se você pode confirmar, você já nasceu com esse bichinho de ser empreendedor. Sim. Marcão também, eu também. Só que quando você estuda na engenharia, você é doutrinado e formado para ser CLT, para ser empregado. Como é que faz você, de repente, buscar algo em que você, há 5, 6 anos, você é massacrado para ser empregado, CLT? Você concorda com isso ou não? Concordo. A tua doutrina, né? Meu pai, o grande sonho dele é que eu trabalhasse no Banco do Brasil, né? Fosse empregado, fizesse uma carreira. Isso aí. Seu pai não queria pouca coisa. E aí, mas aí eu tive a sorte que eu estagiei na área de telecom, era da Cetel, a nível Porto 450, ali na Irajá, depois fui para a Telerge e assim fiz minha carreira. Mas esse bichinho do empreendedor, o que acontece? Como eu já tinha essa vocação de empreendedorismo, de fazer... E a Globo facilitou, porque quando ela te botou na rua, entre aspas... Isso. Exatamente. Ela me ofereceu... Vocação, vontade, né? Você tem que ter vontade. Mas Luiz tem que ter um pouco de... Tem que ter como é que é, como diria, um V0, né? Você tem que ter um inicial. A Globo deu o start para ele. Entendeu? Quando ele se viu, o cara, ou eu vou pra rua ou presto serviço. Ele aí montou a empresa e começou a prestar serviço. Aí ele descobriu que aquele negócio de empreendedor dele era bom pra caramba, que ele podia ficar rico com aquilo. Bom, isso é uma outra história. Né? Exatamente. Não, e foi uma fase que financeiramente realmente compensou bastante como prestador de serviço, né? E isso me incentivou a deixar de ter chefe. Né? Eu via que, às vezes, o modo corporativo me atrapalhava nas minhas ideias, nas minhas iniciativas. Por quê? Você tem que seguir ordens, você tem que seguir políticas, você tem que seguir processos. Que era um pouco tolhido naquilo. Exatamente. Então, talvez uma empresa sua você pudesse ser mais... Exatamente. E eu fui mais autônomo, e realmente eu fui muito bem sucedido. Depois, eu vendi a minha empresa de telecom. Vendeu? Vendi. Qual é o nome da empresa? Grupo Atendo. Tem até hoje, não? Não, vendi. A pessoa mudou de nome, né? Mudou de nome. Que na época tinha o Grupo Atento, que era da Oi. O meu era Grupo Atendo. Atendo que eu prestava serviço de telecom, fazia projetos, tudo isso. Aí você vendeu? Vendi e voltei pro ramo de empreendedorismo com a minha empresa de consultoria. E hoje... Consultoria em quê? Qualquer coisa? Não, negócio. Especificamente era negócio. Hoje a minha linha de ação é exatamente fazer empresários igual ao Barata, né? Como é que ele pode transformar o negócio dele de elevadores num negócio promissor? E aí a gente tem todo um processo, toda uma metodologia, né? Porque eu digo o seguinte, primeiro, o empreendedor, ele que se aventura, ele não vai se dar bem. Agora, o empreendedor que aprende a empreender, ele tem grandes chances de... Aí eu tenho uma pergunta. Claro. Você falou em negócio. Aí eu falo assim, eu quero, sei lá, fazer alguma coisa. Vender pão. Ou vender pão não, vender queijo. Queijo, quero vender queijo. Aí vou lá e falo assim, Sérgio, eu quero vender queijo pra gente abrir. Tem possibilidade? Você vê que eu exagerei, mas a apresentação do negócio, você descarta ou você diz, olha, vamos
Tá a caminho. Como é que você faz? Isso é a pergunta, não só você fazendo essa pergunta agora, são as perguntas que eu me deparo no meu dia a dia. Quero abrir uma loja de queijo. Ah, ok. Então, como eu falei, antes de você empreender, você tem que aprender a empreender. E para você abrir uma loja de queijo, a gente vai fazer uma prévia, uma jornada de estudo, porque outra coisa que me fascina no empreendedorismo, que o empreendedorismo é científico. Ele não tem o eu acho. Eu acho. Você não tem que achar nada. Você tem que transformar a hipótese em tese. Como é que você transforma a hipótese em tese? Você vai estudar a tua loja de queijo. E o estudo, o que é? Fazer um plano de negócio, um planejamento. Aliás, o Sebrae, ele tem uma estatística, né, que a maioria das empresas, quer dizer, a maioria das empresas que ele tem um percentual, elas quebram depois de 5 anos de existência. Por quê? Top-down. Falta de planejamento. Concordo. Você não planejou antes de abrir. Ok, perfeito. Só que o Sérgio tem uma outra teoria. Além de você planejar, você tem que aprender a planejar. Que aí entra a cultura empreendedora. Você tem que, antes de abrir a tua loja de queijo, que o empreendedor é alvissareiro, tem ímpetos, né? Vou lá e vou abrir. Não faça isso. Porque antes de abrir, vamos estudar. É um lutador, né? Na luta. Vamos estudar. Aí a gente estuda. O que é o estudo? O planejamento. Aí a gente vai fazer um plano de negócio, um canvas, onde a gente vai estudar mercado, tendência, cenário, público-alvo. E aí, por quê? Todo negócio tem risco. Mas Sérgio, eu tô duro e vou lá. Não tem condição de você me virar um empreendedor. Ou é possível? É possível. É possível. Pouco dinheiro, tá falando? Pouco dinheiro, tô duro, força da expressão. Eu tô com pouco dinheiro e quero ser vendedor, abrir uma loja de queijo. Mas o Sérgio tá trazendo algo muito mais grandioso, que é a cultura. O que fazer, é o que entender. O que nós, brasileiros, a gente entra... vou vender pão de queijo. Aí não deu certo. Vou vender bolo. Vou montar uma oficina de carro porque eu sou engenheiro mecânico. E não é assim. Exatamente. É todo um processo que vai muito além, né? Esse início todo é o que o Sérgio está trazendo. Como fazer, o que precisa fazer. Eu acho que o Sérgio... Outro dia nós estávamos aqui com o da ABCE, da Associação Brasileira de Consultores em Engenharia, que é mais ou menos uma coisa de organizar a sua obra, né? Exatamente, ok. Entendeu como é que... Eu acho que é isso que ele está propondo. Independente se o cara tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, às vezes o cara não tem cultura para ser empreendedor. O que eu vou perguntar para o Sérgio, exemplo, uma turma de 10 engenheiros saiu da faculdade há pouco tempo. A gente consegue identificar se o cara é empreendedor ou não? Sim. Por quê? Quando o empreendedor quer empreender, vamos lá, tem 10 pessoas e a gente vê assim, todos os 10 querem empreender. Normalmente a gente tem uma conversa prévia para saber se são as soft skills e as hard skills. A gente vai saber se aqueles 10 têm competências empreendedoras. Se ele gosta de assumir risco, se ele sabe trabalhar em equipe, se ele sabe fazer um plano de negócio, se ele tem liderança. Então, tem algumas competências que são competências empreendedoras. Não quer dizer, se ele não tiver, que ele não possa ter. Ele pode aprender a ser empreendedor e ter essas competências. Se o cara tiver um pouco mais de cultura, melhor. Exatamente, não é isso? Exatamente. Porque mais de educação, né? Cultura, educação. Isso. Que é o empreendedorismo científico. Sim. O empreendedorismo científico é estudo. Não tem jeito. É quem acha que vou abrir um negócio no achismo e se aventura, tem muita chance de não dar certo. Então, as startups, hoje eu sou consultor de startups também, e as startups, elas têm menos tendência a quebrarem do que um negócio convencional analógico. Porque a startup, lá o Steve Blank, lá no Vale do Silício, ele faz todo um método de verificar
Se aquela startup que você está pensando, a ideia que você está tendo, se ela resolve um problema, se ela tem skill, ou se ela tem facilidade de absorção pelo mercado. Então, tem todo um estudo prévio antes da startup, porque muita fala assim, a startup é uma empresa. Não é uma empresa. A startup é o início de empresa, por isso que é startup. Você está começando uma empresa e vai estudar ela. Depois que você estuda ela, o que a gente faz? O que o consultor faz? Ele vai diminuir teu risco. Porque todo negócio tem risco. Então você, além disso, você acompanha o cara que vai... Sim, aí é a mentoria. mentoria. Sim. Porque todo negócio tem risco. Não existe negócio sem risco. Você dá aula disso, Sérgio? Também. Aula de empreendedorismo, sim. Ele é coordenador da Estácio de Sá. Da Estácio na área de empreendedorismo. Isso. Ah, Deixa eu fazer um jabá aqui, Ah, né? com certeza. A gente vai abrir uma turma agora, em outubro. Lá na Estácio? Na Estácio, onde? da Moraes e Silva, Moraes. 40, no Supercampus Maracanã. Nós vamos abrir uma pós-graduação de empreendedorismo. E vai ser a pioneira até na Estácio, ela não tem esse tema. E eu lancei Tem o algum tema... pré-requisito, não? Não, a gente vai analisar se a pessoa tem essa mentalidade empreendedora, né? Se Mas ela tem que ser engenheiro? Não, multidisciplinar. Eu estou pensando se tem um pré-requisito Vamos tem um nível fazer? superior. Não, agora, cara. eu não sei se eu tenho essa ideia de ser empreendedorismo ainda. Lógico que mas tem, tudo pô. bem, mas o que eu ia perguntar é o seguinte, quer dizer, eu acho que é assim, se a gente tiver uma turma boa, na média, claro que a produção vai ser boa. Se eu não tiver um pré-requisito, tiver uma turma muito díspare, diferentes um dos outros, das pessoas, a dificuldade vai ser grande, não é? Exatamente. Não, mas assim, tem aquela história, né, que a gente conhece desde criança, né, que quem faz a escola é o aluno. Muito bem, então esses alunos que vão participar da pós-graduação, Começa certamente... quando, você falou? Outubro. E aí a gente faz uma préviazinha para saber se o cara tem brilho nos olhos, faca nos dentes, né, vontade de empreender, porque o empreendedorismo é vontade, né? Você tem que ter vontade, garra, né? E isso é outro skill que o empreendedor tem que ter, né? Ele não pode desistir na primeira intemperança, na primeira... Agora, exemplo, eu tenho uma empresa que tem quase 20 anos. Eu poderia fazer para poder melhorar Sim. algum processo? Ou é só para iniciante mesmo? Não. Outra coisa por isso que eu amo empreendedorismo, é que tem duas coisas que o empreendedorismo tem. Primeiro, ele é multidisciplinar. Você não precisa ser engenheiro, não precisa de educação física, não precisa ser psicólogo, nada disso. Qualquer profissão você pode empreender. Outra coisa, ele não tem barreira. O pipoqueiro é um empreendedor. O vendedor de pizza é um empreendedor. Então, qual é a cultura que ele tem que ter? Ele não tem que ter uma cultura de graduação de engenharia, de graduação de psicologia, de biomedicina, Direito. Nada disso. Ele tem que ter vontade e aprender a empreender. Ele tem que ter a cultura empreendedora, que é exatamente o que a gente ensina. Como é que você empreende? Você tem que saber finanças. Aliás, eu digo que tem um tripé. O empreendedor tem que saber, é um tripé, 3 matérias que ele tem que saber muito bem, que é finanças, marketing e gestão de pessoas. Então, se ele souber e dominar essas matérias, ele certamente vai ser um bom empreendedor, vai ser um bom empresário. O marketing entrou há pouco tempo, né? O marketing, o que é o marketing? É saber que você existe. O que é finanças? É você saber se a sua empresa dá lucro ou prejuízo, como é que você faz um planejamento financeiro. Sérgio, eu acho, por exemplo, que gestão e marketing todo mundo tem que ter em qualquer coisa que esteja verdade. fazendo. Que nós também. Gestão do produto que a gente tem e a marketing que a gente faz, né? Agora, a questão da financeira que é mais complexa, é mais complicado. Eu digo que o mais difícil é a gestão de pessoas, porque, porque as pessoas são instáveis, você tem que saber ser um líder que sabe lidar na alegria e na tristeza com o seu funcionário, você tem que saber extrair resultado desse teu funcionário. Eu não gosto de chamar de funcionário, que funcionário é quem funciona. Eu chamo de cliente interno, ele é meu cliente interno. Então, são essas 3 disciplinas, marketing, finanças e gestão de pessoas, o empresário tem que saber muito bem, que o pipoqueiro tem que saber. Mas você também, mas o pipoqueiro fica do lado do circo, e aí vende muita pipoca. Sim, aí ele escolheu o bom ponto. Isso é que eu ia perguntar a você, se isso também entra do estudo. No empreendimento. Não adianta você vender
abrir uma loja de pet onde nesse bairro ninguém tem cachorro. Né? É verdade. Então, sabe, você tem... Aí está o estudo, tá, Marco Antônio? Aí que está o estudo. Mas quem faz esse estudo? Que é o consultor. É o você consultor, que faz? a empresa que faz esse estudo. Eu que tenho a vontade, eu não consigo fazer esse estudo. Não, você Eu pode preciso até... contratar alguém experiente para trazer isso. Exatamente. Exatamente. Que é o consultor, é aquele que enxerga fora da Você caixa. me lembrou uma historinha que eu contei, contar de novo? Posso, né? Não sei qual Vou contar a história, pra a história caramba. do... O Chico Anísio contou do Luiz Fernando Veríssimo, que ele fazia umas tirinhas no Globo, e na primeira tirinha ele botou assim, o velho sol. Aí na outro quadrinho ele botou assim, a velha lua. Aí no outro ele botou, para fazer alguma coisa tem que ser profissional. Não adianta. Condição sine qua non. Não, tem que ser profissional. É isso. Não, mas é muito interessante. Eu acho que eu sempre pensei, até falo com o Marcão, né? Eu trabalhava em ferrovia e eu não conseguia só trabalhar na ferrovia. Eu estudava engenharia e queria fazer algo mais. O que eu posso fazer? Não sabia. Eu não tinha experiência. Aí fui vender queijo, que eles me sacaneavam. Não, muito pelo contrário. Eu acho que é brilhante você vender. Como é que eu quebrei vendendo queijo? Não quebrou vendendo. Muito Quebrei. Tá aqui hoje? Não, aí é Contec, aí é engenharia. Não, mas não é possível. Aí Aquela como é foi que uma eu passagem, né? quebro vendendo queijo? Eu só trazia queijo de Minas. E aí vendia os queijos. Alguém falou, tem goiabada? Falei, opa, goiabada o cara quer. Eu trazia goiabada. Tem manteiga. Aí quando cresceu demais e as pessoas já acabaram não comprando tanto, você acaba encalhando e perdendo. Aí você acaba quebrando. Aprendi que você não pode nichar muito. Você tem que estar com o teu nicho ali muito redondo. É, porque você tem que crescer de acordo com a avaliação, né? Exatamente. Não, eu vou te dizer como consultor, assim, numa análise rápida, né? Sem da ver tua os trajetória. erros e acertos dele de Eu queijo, acho que né? você... Vendedor de queijo. Tem outra tríade, né, do empreendedorismo, que é assim, começa pequeno, cresça rápido e pensa grande. Então, você tem que começar pequeno. Começar pequeno, vende teu queijo. Na hora que você tiver com uma lucratividade legal, aí você parte para uma diversificação. Mas antes, é foco. Não adianta você sair vendendo muita coisa que você certamente não vai fazer nada bem. Se você fizer bem uma determinada coisa e empreender e focar naquela coisa que você se propôs a fazer, certamente você vai ter sucesso. Eu abri uma empresa. E eu tinha um sócio. E aí a discussão era... que eu tô te falando para você comentar isso, se você quiser. Assim, eu acho assim, eu falo assim, campeão, agora eu não quero ganhar dinheiro, agora eu quero prestar serviço. Se o meu serviço for de boa qualidade, eu consigo no tempo e no espaço agariar mais gente e prestar mais serviço. Agora você tem que ter paciência, porque num determinado momento, sabe quanto tempo? Eu falei para ele, 5 anos. Se você segurar 5 anos, com certeza daqui a 5 anos a nossa empresa vai estar muito bem. Ele não aguentou, e aí, bom. Mas olha só, você falou outra Deve ter alguns erros skill do aí. empreendedor. O empreendedor tem que ser resiliente. O que é resiliente? É aquele João Teimoso, né? Você dá um soco, ele volta. Você dá um soco, ele volta com as mesmas características. Então o empreendedor é assim, ele está frequentemente tendo dificuldades. Normal. Só que essa dificuldade, ele tem que saber lidar com essa dificuldade com inteligência emocional, tendo um plano B, tendo alternativas, isso aí. E também ele tem que ser paciente. Não adianta, assim, eu vejo muito startupeiro, né, que a gente chama carinhosamente das pessoas que fazem startup. Eu tenho uma ideia que eu vou ficar rico. Você pode até ficar rico, mas vai ficar rico daqui a 5, 6, 7 anos. Primeiro, formata a tua ideia. Primeiro, transforma a sua ideia em negócio. Você valida a sua ideia junto ao mercado. Vê se você está vendendo para o teu público certo. Vê se você está fazendo a coisa certa no sentido de tua precificação. Será que o teu preço está certo? Porque tem muita gente também que fala assim, vou botar preço. E eu canso de ver empreendedores, né, empresários, que falam, Sérgio, eu tenho cliente, trabalho muito, e chega no final do mês eu estou duro. Eu tenho um amigo... Caramba! Então tem alguma coisa errada. Eu tenho um amigo... E aí que eu falo que o consultor, ele é um médico corporativo.
Ele vai para você, deixa eu fazer uma análise. Aí pede uma tomografia, pede exame de sangue, isso é a metáfora. E aí você analisa o que está acontecendo, depois você dá o remédio. A partir da doença que você diagnosticou, ele te diz, está doendo aqui, está doendo ali, e aí você dá o remédio e aquilo cura dentro da medida do possível. E às vezes não é uma cura de imediato. É uma cura que também demora. Você conserta o caminho dele ali. Exatamente, eu dou norte. Agora, um ponto interessante é o seguinte, o engenheiro, ele é empreendedor? Olha, todo mundo é empreendedor. Essa história de que, eu não sou empreendedor, eu não tenho a criatividade. Você é chefe de família? Sim. Mas pro engenheiro é melhor, né? É bem mais fácil. Bem mais fácil. Aí eu vou dizer, o meu encanto pela engenharia, pela minha profissão, do que eu me formei, como eu falei, se eu nascer de novo, quero ser engenheiro de novo. O engenheiro, não desfazendo das outras profissões, mas ele tem um olhar de quem estudou muito. O engenheiro estuda muito. O engenheiro tem um olhar matricial e um olhar espacial. Ele sabe enxergar o que acontece depois de uma determinada barreira, porque a gente aprendeu a fazer isso. A nossa vida escolar, acadêmica, foi de resolver problema, estudar muito, resolver série de Fourier, Laplace, DXDY, limite estendendo a zero. A culpa, então, é do cálculo. Não, também. Eu tenho um amigo, vou falar o nome dele aqui, o Fernando Facim. Fernando Facim ele começou fazendo uma coisa que ele não queria, hoje ele ganha muito dinheiro com isso. Era fazer a parte de poluição sonora. E ele liguei para ele, que eu fui almoçar com um colega meu, ele falou assim, não vou poder ir no almoço, que eu tenho que ir lá para Osasco trabalhar. Rapaz, ele para mim assim, tô cansado, tem que ir para Osasco, aí não sei o quê, pegar um avião, vou para Osasco. Eu falei, Fernando, por que você não abre uma empresa? Falou, não, então abre uma empresa, contrata a gente e começa você a passar a tua experiência. Exatamente. Porque, assim, se o empreendedor tem uma experiência, bagagem, por exemplo, o Barata tem a experiência dele de ser um empreendedor de elevador, ele pode agregar valor no seguinte, o que eu posso melhorar? Isso. Aonde eu posso alcançar mais resultados com o que eu faço? E exatamente isso é o empreendedorismo, é você ser um fazedor, você colocar em prática aquilo que você tem sonhos. Claro que de uma forma metodológica, uma forma de que você tenha condições de estudar aquilo e a partir do teu estudo você melhorar aquilo que você está fazendo. Uma coisa que eu acredito muito, Marco Antônio e Barata, é o jovem, são os jovens, né? Porque hoje, eu como acadêmico, eu dou aula de engenharia na Estácio, e o que acontece? O jovem hoje, ele entra na faculdade e você pergunta para ele, o que você quer fazer? Eu estou fazendo a faculdade porque eu quero trabalhar na Petrobras. Eu estou fazendo a faculdade porque eu quero trabalhar na Vale do Rio Doce. Eu estou fazendo a faculdade porque eu quero trabalhar no Google. Eu estou fazendo a faculdade porque eu quero trabalhar na Amazon. Ótimo, sonho. Só que hoje, infelizmente, o mercado ele é triste. Você tem hoje 7 milhões de pessoas desempregadas. 7 milhões. Pode ser que ele seja mais um, eu dou até mais força que ele não seja. Mas, se isso não acontecer, ele não puder trabalhar na Petrobras, ele não trabalhar na Vale do Rio Doce, não trabalhar na Amazon, nem na Google, o que vai acontecer com ele? E é aí que entra o Sérgio como um mindset modificador de cabeça de jovem. Mas isso dentro da universidade, dentro da graduação. Dentro da universidade. Eu acho que você faz um papel altamente importante, porque na graduação, eu reclamo muito, que a graduação, muitas das coisas que nós vamos executar lá fora e que eu fui executar como engenheiro, sequer eu vi na graduação. Ou sequer me avisaram que ela tinha. Sim. Tem isso lá fora. Eu acho que a graduação podia informar mais como é que é o mercado de trabalho. E outra coisa, eu não me lembro, e hoje não faz parte da grade curricular da engenharia, aula de gestão. Como é que um engenheiro não vai conhecer gestão? Que é aí que entra um projeto que eu implantei na Estácio que se chama Projeto Empreenda. Esse projeto Empreenda é exatamente ensinar o jovem a ser empreendedor, a ter um plano B. Por quê? Se ele não conseguir entrar para a Petrobras, o que ele vai fazer da vida? Tem uma solução criativa e inovadora. Empreenda.
Ah, mas empreender, às vezes ele nem sabe o que é empreender. E aí tem esse projeto Você sabe que Empreenda. você está me levando agora a ideia. Você sabe que eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar. Não, Eu pode fico falar. pau da vida quando o pessoal fala, mas engenheiro virando Uber. Eu falei, não pode ser, cara. Não pode ser que o engenheiro. triste. Então o Sérgio tá dando um caminho, cara. Olha, você que não deu, que tá com dificuldade Mas na eu sempre engenharia. falei isso. Mas não, eu acho O que é Sérgio isso. dá o caminho dessa maturação. Quando o engenheiro ele vem me procurar e ele está perdido, isso me deixa meio tonto, porque o engenheiro ele pode ser perito, ele pode fazer vistoria Empreendedor. predial, Empreendedor. ele pode fazer recebimento de imóveis Empreendedor. novos, Avaliador, não sei que consultor, absurdo. avaliador, ele tem uma sequência de trabalho. É lógico que. Mas alguém precisa do Sérgio para dar o caminho. Mas ele já está se propondo a isso. Não, lá na graduação, eu falo, Sérgio, Na graduação. Você que também dá aula na graduação, ele que dá aula na graduação, todos os professores que dão aula na graduação têm uma importância muito grande. Cara. Os caras nunca me perguntaram o que eu ia fazer lá fora. Os caras achavam que eu ia fazer, eu sou mecânico. Eles acham que eu ia fazer mecânica mole ou mecânica dura. Ou eu ia para ar-condicionado, ou eu ia para dentro de oficina. Eles me deram essas duas opções. E não tem só essas duas opções. Ah, verdade. Agora, Sérgio, esse curso de pós, tá? Só para explorar mais um pouquinho. Sim, sim. Nós temos hoje a mútua, que é a Caixa de Assistência do CREA, em que ela pode até emprestar um dinheiro para que aquele engenheiro possa ser empresário. Sim. O teto não é tão pesado, mas é 157 mil, que é um dinheiro que o cara... ruim? Nossa, Eu não sei, depende da empresa. E aí... Não, mas ele começa pequeno, então ele não precisa disso. E eu digo sempre o seguinte, mútua, eu estou assim, muito convicto que o dinheiro emprestado é uma boa. Inclusive, o próprio Sebrae tem um FAMP também com juros pequenos. Assim, ótimo. Mas Vai eu começar digo por o seguinte, que o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Esse é o melhor dinheiro. Então, como é que você consegue dinheiro? Começa pequeno. Ah, mas eu não tenho cliente. Vamos, através do marketing, através da sua criatividade, do seu nicho de mercado, vamos descobrir quem é seu cliente, aonde ele está e vamos vender para ele. Então, isso faz parte da metodologia de aprender a empreender. É você focar no teu público-alvo, na tua persona, porque o cliente é o rei. Então você tem que, se você souber onde está teu cliente, começa pequenininho, vende para cá, depois vende para lá. E o que acontece? E eu tenho essa sorte de ter essa habilidade e estar numa comunidade. Hoje eu fico de plantão na Maré. Toda terça-feira você vai da Maré ali? vai encontrar o Sérgio na Maré. O que o Sérgio faz lá? Eu ensino as empreendedoras. E chega a Dona Maria... Os empreendedores lá de dentro da Maré, da você Maré, ensina aí. da Maré. Tem uma sala de aula? Tem uma sala. É Aonde porque eu sou consultor do Sebrae também. Então, você vai pelo Sebrae lá. Isso, Sebrae. E você então, ajuda o pessoal... Eu tenho costureira. plantão, isso. E aí, eu pergunto o seguinte, a Dona Maria que faz bolinho de bacalhau, chega lá para mim e fala, Sérgio, eu faço bolinho de bacalhau. Ótimo. Então vamos aprender agora marketing, vamos aprender finanças e vamos aprender gestão de pessoas, porque a senhora daqui a pouco vai ter uma cozinheira te ajudando, então a senhora tem que saber lidar com essa cozinheira. Ok. E aí, qual é a minha recomendação? Como é que a Dona Maria tem dinheiro? Calma. Quanto a senhora tem? Dá para fazer 10 bolinhos de bacalhau? Dá. A senhora tem vizinhos? Tenho. Quantos vizinhos da senhora gostam de bolinho de bacalhau? Muitos, então vamos vender para eles. Começou pequeno. E dos vizinhos, aquilo vai se multiplicando. Isso depende também, Sérgio, desculpa usar o... É que depende também da qualidade do serviço que você faz. Sim, do bolinho de bacalhau. A qualidade do serviço que você tem. Não, qualidade é essencial. Qualidade é essencial. Se você não tem qualidade... Aqui, que você... E ele sabe disso. E ele sabe disso. Você prova o bolinho antes para falar assim, ó. Sim, pronto. Vale a pena. Rejando. Não, mas porque depende muito do... mas aí ela vende para ele 2, para você 3 e para mim 5. 4. Aí amanhã você já está comendo 8. E aí eu digo, você já comeu bacalhau lá? Isso, boca a boca. Boca a boca, é o maior. É o maior e o melhor transmissor de trabalho e de serviço.
Por mais que a internet, porque a internet, inclusive, presta de serviço, na medida que ela mistura o bom com o ruim Isso é verdade. e deixa tudo junto. Né? boca a boca Você, claro, eu quero comprar uma calça, aí eu entro lá, rapaz, será que esse site existe? Quer dizer, não, eu vou lá na loja que é melhor, porque eu compro a calça na loja que é melhor. Então, o boca a boca ainda olha, contrata o Sérgio, que o Sérgio é bom. É isso. Então, assim, às vezes, porque às vezes o jovem fala, não tenho dinheiro. Calma. Vamos ver, quanto é que você tem, que é o bootstrap, né? Você usar o dinheiro que você tem ou da família, ou do teu pai, ou o seu mesmo, a tua reserva. Começa pequenininho, começa pequeno, pensa grande, cresça rápido. É isso. Então, isso que para mim é apaixonante no empreendedorismo, porque às vezes as pessoas têm uma mentalidade errada. Eu preciso ser rico para empreender. Negativo. Isso é de outra coisa. Você não vende sonho, né? Não vendo sonho. Nem milagre, não vendo né? sonho. Não vendo, você é não um vendo profissional sonho. da área da... Isso. Se estiver dando errado, você diz que está Que errado. a engenharia me ensinou a pensar no concreto. No concreto. Entendeu? A engenharia me ensinou. Nós temos hoje 110 mil profissionais registrados no CREA. Aí são várias engenharias, geógrafos, geólogos. Então, vários profissionais. E aí, conversando com o Aldemar, os técnicos hoje batem 180 mil, mais ou menos, quase 200 mil. E eles são mais empreendedores do que engenheiros. Essa cultura da faculdade faz isso, travar o engenheiro? Muito pelo contrário. Eu acho que a cultura da faculdade é exatamente para mudar o mindset do aluno, de que o empreendedorismo existe, que ele tem potencial para ser um empreendedor, porque ele tem criatividade. É isso, você tem criatividade? Eu não tenho criatividade. Não existe isso. Não existe ninguém que não seja criativo. O que a gente tem que fazer é exercitar a sua criatividade. Então, nesse projeto Empreenda, é exatamente isso. Eu pego os jovens universitários e dou um banho de loja nele para ele saber o seguinte: ele vai se formar engenheiro, psicólogo, médico, ele vai ter a opção de ser empreendedor, porque eu já botei a sementinha nele de fazer como é que faz um plano de negócio, como é que você abre uma empresa, como é que você forma uma empresa, como é que você faz a gestão de uma empresa. E isso a gente... O que o Sérgio faz, Luiz, mais uma vez, é abrir a mente do cara para essa coisa do empreendedorismo, que às vezes ele nem sabe que tem, e aí você dá uma série de ferramentas a ele, e ele depois, eu posso fazer isso. Porque, na verdade, às vezes você, de tanto treinar, de tanto fazer, você acaba descobrindo caminhos que você sequer fica avaliado lá, que você ia seguir, né? Sim. Entendeu? E aí eu vou pegar o gancho contigo, Marco Antônio, que existe o empreendedorismo pela necessidade e pela oportunidade. Pela necessidade, aquela pessoa que perdeu o emprego e precisa levar dinheiro para casa. O que ele vai fazer? Vai vender quentinha. Tá bom, mas antes disso, se ele já tem essa cultura empreendedora, ele já sabe como é que faz a quentinha, como é que ele vai empreender com a quentinha, como é que ele vai vender, como é que ele vai precificar a quentinha, porque ele já tem essa cultura empreendedora. E outra coisa também, para desmistificar, muita gente pensa que empreender é abrir negócio. Não é. Hoje, as empresas que admitem no recrutamento e seleção, elas vão saber se você tem competências empreendedoras, se você sabe assumir risco, se você sabe trabalhar com resultado, se você sabe trabalhar com equipe. O que é isso? É ser empreendedor. Então, muita gente pensa assim, não quero fazer curso de empreendedorismo porque eu não vou abrir negócio. Negativo. Existe o intraempreendedor. E todos nós que estamos em CLT, nós temos que ser empreendedores, porque senão o nosso patrão vai se tu não deu resultado? Rua rápido. O barato, entendeu? Então, a história do queijo do barato é interessante para quem vende quentinha. As pessoas vendem quentinha e depois você vai vendendo uma. Você fez 5 quentinhas, vendeu. Depois você fez 10, vendeu. Depois você fez 20, vendeu. Depois você fez... você precisa se preparar, e aí está a noção do Sérgio, porque as coisas vão crescendo, você precisa se preparar para esse crescimento. Porque aí você vai ter que ter umas fases da tua vida que você vai ter que ter um pouco mais de estoque aqui e ali. Você vai ter que ter coisa financeira para trabalhar. Por isso que as quentinhas, quando a pessoa começa a vender 30 quentinhas, a quentinha cai de qualidade.
aí cai de qualidade porque ela não consegue mais atender o mercado do mesmo jeito que ela atendia. Várias reclamações. É verdade, E aí, Marco Antônio, eu Diga vou uma coisa. te provocar. Para agora. Essa quentinha, né? Se a pessoa tem técnica e aprendeu a vender, ele não tem muito mais chance de ter Nossa, sucesso. isso que eu tô querendo te dizer. Eu tô querendo dizer era isso. É o Chico que eu falava para ele, Chico, aguenta aí, que já nós vamos ganhar algum dinheiro. Mas não é com essa pressa que você quer. Ele me chamava todo mês e falava assim, Marco, olha aqui, olha, tá dando negativo. Eu falei, calma, Chico, calma que vai dar positivo uma hora. Sabe como é que dá positivo? A gente tá começando, vamos trabalhar, vai dar positivo uma hora. Exatamente. Não, Agora, e tem que ter paciência. 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 Quando eu estava como diretor da Mútua, acho que só 4 engenheiros pediram dinheiro emprestado para montar uma empresa. Aí eu levantei, que empresa é essa? Foram 4 franquias. Nada contra a franquia, não. Mas ele não conseguiu empreender dentro da engenharia. É possível a gente trazer esse engenheiro para ser empreendedor dentro da engenharia? Sim. Mesmo sem ele não ter experiência. Eu digo o seguinte, para ele empreender dentro da engenharia, ele tem que ter a cultura empreendedora. Isso para mim é básico. O que é a cultura empreendedora? Ele aprender a ser empreendedor. Isso que é a cultura empreendedora. Quando você fala em franquia, ok, a franquia nada mais é do que ele ser empreendedor também. Só que a franquia, ela diminui teu risco, porque você já tem uma marca, que já é uma marca de sucesso, e você vai pegar carona naquela marca vendendo... dinheiro. Mas, assim, eu digo que o franqueado, ele não vai ficar rico. Ele vai pagar conta, ele vai ter uma boa vida, uma financeira, mas quem fica rico é o franqueador. Entende? Então, assim, a franquia... Para uma pessoa que não tem experiência nenhuma em empreendedora, claro que, de novo, tem que aprender a ser empreendedor, mas a franquia, o risco é um pouco diminuído, porque você já pega uma marca que já é consagrada no mercado e você vai trabalhar em cima daquela marca e em cima daquele negócio, que já é um negócio que já deu resultado. Ok? Então, isso que a franquia, a grande diferença entre a franquia e o empreendedor é que a franquia diminui o teu risco. Mas eu recomendo a pessoa que nunca empreendeu, tá bom, vai fazer uma franquia legal, só que ele vai aprender aquilo de ser empreendedor e depois ele pode abrir o próprio negócio dele como empreendedor individual sem precisar da franquia. Verdade. Entendi. Mas eu tenho a experiência, eu fiz um pouco de cada coisa na minha vida. Eu fui funcionário público durante muitos anos, tive uma empresa que não era nem minha, era de um amigo, mas eu trabalhava junto com ele e tal. Mas eu acho que o Barata tem razão quando essa questão do engenheiro ser empreendedor é melhor. Facilita mais. A minha visão de futuro, a minha visão ampla daquilo que eu estava realizando, é muito da minha característica de ter aprendido essas questões na escola de engenharia. Então, eu acho que isso me facilitou bastante. O que a gente, às vezes, tem diferença é entre pensamentos de pessoa para pessoa quando você está numa sociedade. Mas eu queria te dizer que o maior problema que eu tive na minha vida como funcionário público e como pequeno empreendedor, foi gestão de pessoa. Gerir pessoas não é fácil. Inclusive, dessa tríade, né, que eu falei do marketing, finanças e pessoas, a mais difícil são pessoas, porque as pessoas são estáveis em função das características que nós vivemos hoje, da velocidade que nós vivemos hoje, tanto que para você escutar a mensagem hoje já vai vir a velocidade 3, né, porque 2 já tá pequeno. Então as pessoas são estáveis e o líder tem que saber, e isso é uma lição também de empreendedorismo, porque o líder tem que saber extrair resultado de pessoas difíceis. Porque as pessoas são fáceis ou difíceis de acordo com o momento e de acordo com os insights que ela recebe toda hora. A empregada não veio, estou triste. A empregada chegou, estou alegre. Então a gente é instável ao longo do dia e o líder tem que saber lidar com isso, que é também uma competência de empreendedor. E para intraempreendedor, você tem que saber liderar, você tem que saber extrair resultado de pessoas, você tem que saber conviver com as pessoas, você tem que ser humano, né? Que a gente sempre faz um gráfico
cozinha ordenadas abscissa, né? O chefe bonzinho, o chefe malzinho. Você tem que ter lá a bissetriz que é assertivo. Você tem que ser às vezes malzinho, às vezes bonzinho. E sempre, para quê? Para você obter resultado daquela pessoa que trabalha com você. E agora faz um paralelo de startup digital e inteligência artificial nesse meio. Você acha que vai interferir na gestão de pessoas? Olha, eu sempre acho que a tecnologia, né? Qualquer tecnologia quando chegou para a gente, eu acho que tecnologia é ferramenta e não atividade fim. A tecnologia, ela existe para nos beneficiar e não para nos substituir. Então, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito, porque vai aumentar a produtividade, vai aumentar teu tempo, você vai ter mais recursos para ter... que eu digo que o Google é pesquisa, a inteligência artificial é conversa, você conversa com a IA. Então, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito as startups, não só as startups, como as empresas, porque ela vai dar ganho de tempo para todos nós. Coisas que às vezes você demorava meses para fazer, você vai apertar o botão, vai ter aquela eficiência de resposta através da IA. Agora, vai interferir positivamente, vai ajudar muito, que as startups elas vão ser mais rápidas, que é um dos requisitos das startups, ser fast, né? O slogan fast, né? Tudo tem que ser rápido, rápido, conserta rápido e faça rápido. Então a inteligência artificial vai ajudar muito. Não só as startups, como o empreendedor de uma maneira geral e nós como profissionais. Mas eu acho que ela não é atividade fim, ela é sempre uma atividade que vai te ajudar. E você vai abordar isso no curso da pós? Sim, sim. Porque mesmo num lado ou do outro, vai depender do cara que está lá dando aula, cara. Entendeu? O cara que está te ensinando a você utilizar essas ferramentas todas. Exatamente. Inclusive, ele falou uma coisa, o Barata falou uma coisa interessante na pós, né? Qual é o meu grande diferencial da minha pós-graduação? Os professores são todos professores de mercado, não são professores acadêmicos, porque são professores que vão explicar para os alunos que estão lá, que são ávidos aqui, sabe o que está acontecendo no mercado, qual é o cenário, qual é a tendência. O aluno acredita mais quando o cara fala que trabalha numa empresa, do que ser puro acadêmico, mas sem nenhum problema com os acadêmicos, eu acho que são brilhantes. Eu acho que é necessário isso. Eu vivo empresa, eu dou aula, eu faço perícia, então a bagagem daquela... De uma coisa te ajuda na outra. De uma coisa, por exemplo, IA hoje me ajuda muito. Sem dúvida. Ela me ajuda, não no sentido de me ensinar aquilo que eu sei, mas para otimizar meu tempo. Eu ganho 3 horas fazendo um laudo hoje. Mas tem todo um processo. Sim. Porque não é fácil você jogar, me manda isso aqui. Não tem nada pronto. É uma conversa que você tem. E aí você vai extraindo aquilo e tem que ter muito cuidado. Muita gente está querendo facilitar e não é só isso. É um passo a passo que tem que ter porque se fosse conhecimento. Quando na minha época era projeto final. Dava para eu ir me fazer um projeto final pronto. Não, hoje faz. Tirei 5 no projeto final, passei raspando. Entendeu? Mas vamos trabalhar essa pós, né? O CREA hoje tem 110 mil registrados. A gente pode pedir até para a multa divulgar depois que você tiver mais... Eu acho, assim, eu reputo, eu gosto muito do Miguel. Mas acho que o Miguel, tanto o Vinícius no Confé como no Quer, eles são tímidos, de uma timidez do cacete. Porque, na verdade, eu entendo assim, instrumentos desses, como o Sérgio oferece, são instrumentos altamente qualificados para os engenheiros. É necessário que você, ou na graduação, ou na pós-graduação, você tenha esse instrumento que ensina o profissional. Porque senão fica um profissional que entra, sou engenheiro químico, mas estou aqui dirigindo o Uber. Entendeu? Não pode ser. Tem uma estrutura. Sim. Tem uma estrutura que pode dar um outro caminho a ele. Eu acho que o CREA trabalha... é multidisciplinar o curso dele. Não, mas eu acho que aí eu acho mas que eu vou tentar trazer mais engenheiro. O engenheiro é muito bem-vindo, inclusive pela minha formação, né?
E assim, o engenheiro, ele tem essa capacidade, né, como eu falei, de enxergar coisas que o graduando de outra disciplina não enxerga, né? Porque a gente tem a nossa formação é estudar, a gente tem, de novo, a gente é visionário, nós somos visionários, o engenheiro é bem visionário. E vai ser presencial? Presencial, todo sábado. Mas eu tô falando que Todo sábado? Sábado, que eu tô falando que a mútua que tem dinheiro, o CREA que tem dinheiro, pode fomentar, pode divulgar esse tipo de curso no sentido de você dar um caminho para o engenheiro. Para esse garoto que sai da universidade e fica batendo cabeça. Eu quero é isso. Fica batendo cabeça e acaba achando que o Uber o Uber é uma sobrevivência dele. Quanto à sobrevivência dele, talvez tenha que se estudar mais. Isso pô. aí. Você precisa financiar esse moleque. Entendeu? Esse garoto bom de matemática que tá lá ganhando medalha de ouro. Você tem que pegar esse moleque e tentar jogar na área tecnológica, cara. Isso. Não tem outro jeito. O sistema precisa fazer isso. Teve uma curva aí que era 1 milhão e tanto de dinheiro, hoje são 600 mil, né? Tava falando o Xi Jinping, que é presidente da China, é engenheiro químico. A China forma engenheiro o tempo todo, que acha que é a saída... Os grandes cargos, ele tem essa tendência de contratar engenheiro, porque o engenheiro tem essa visão, né? Visão espacial, visionário, aceita, trabalha com resultados, é estudioso, né? Porque eu não sei a tecnologia desse microfone. O engenheiro não sabe. Dá um livro para ele vai devorar o livro, amanhã ele vai estar expert no microfone, porque a gente aprendeu a estudar. A gente estuda desde que a gente começou a faculdade. Então, a nossa cultura estudiosa é muito valorizada, porque a gente tem essa capacidade. Eu digo que o engenheiro é camaleão, ele se adapta a qualquer situação. Dá um livro para o engenheiro que ele vai saber, vai aprender, vai se dedicar, e é uma pessoa altamente comprometida com o resultado, né? Então, isso ajuda muito ao empreendedor engenheiro. Ajuda. É muito melhor. Se você for empreendedor em dinheiro, é muito melhor. Eu gosto de escutar isso. O quê? Que é empreendedor em dinheiro. O Sérgio já vem lutando com isso há muitos anos. Isso dá uma massageada no seu ego. Não, eu gosto porque... Meu caminho, o que eu penso não está errado. Poucos falam isso. Né? Eu, particularmente, eu acho que eu gosto muito de pensar, planejar. Mas o Marcão é da ação. Ele faz. Entendeu? Nem sempre o que eu quero planejar, eu vou conseguir fazer. Você vê aqui, a Braipe é do Jorge Omar. Jorge Omar é presidente de uma instituição que faz... Entendeu? Mas o Jorge Omar é um empreendedor nato. Ele tem outras empresas. O Paulo Dias, do IBEC, ele foi trabalhar numa empresa de engenharia quando começou, e começou fazendo análise de custo da obra. E depois ele verificou que isso era um nicho que ele podia explorar. Era um nicho que ele podia explorar. Aí ele criou o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo. E aí já tem 1.000 alunos trabalhando, estudando com ele engenharia de custo. Engenharia de custo está na graduação de engenharia civil? Porra nenhuma, não tá? Na graduação, tá lá, ó, tem uma área de engenharia de custo que você... Tá nada. O cara vai saber que é engenheiro de custo, querer engenharia de custo depois da pós. Depois da graduação, quando a gente fala aqui. Tá. Sérgio, tá faltando acho que uns 3 minutos aí, ou 4. O que você queria complementar, que eu acho que vale a pena falar, para aquele jovem ali que quer fazer engenharia ou quer fazer uma pós-graduação, aquelas considerações finais que eu acho que passa rápido. Primeiro agradecer a presença do Sérgio. Não, depois eu vou agradecer. Tá bom. Eu quero, agradecimento é meu. Que assim, o Sérgio é uma pessoa muito querida no meio, e eu acho que vale a pena a gente trabalhar e focar isso, mas tá contigo ali. Por que o aluno tem que fazer, aquele garoto tem que fazer engenharia, e aquele profissional que já se formou tem que fazer após na área de empreendedorismo? Eu vou dizer com rápidas palavras e bem objetivo e bem sucintamente. Estude, estude e estude. Obrigado, Sérgio.
Muito bom. Foi muito assim bom. que a Coreia saiu, sabia? A prioridade dela era estudar, a segunda prioridade era estudar, Mas a assim, terceira prioridade era Ela estudar cresceu. e a quarta prioridade era Você tem com livro, educação. Sérgio? Tenho, eu Qual tenho um livro? livro, Hoje Empregado, Amanhã Empreendedor. Esse livro conta um pouco da minha história, do que eu já falei aqui, mas é um livro que até eu brinco o seguinte, né? Como é que a startup surge? Que problema você resolve? É assim que surge uma startup, porque a startup resolve um problema da sociedade. Então, eu descobri que existia um problema no empreendedorismo. Toda a didática e toda a parte estudiosa do empreendedorismo não tinha muita coisa escrita, não tinha muita coisa que você você pudesse se basear, você ter um norte. E aí eu escrevi esse livro onde eu ensino a fazer pesquisa, onde eu ensino a fazer plano de negócio, onde eu ensino a fazer um canvas, ensino como a pessoa faz gestão, enfim, é uma síntese de como empreender. E o título é bem sugestivo porque é Hoje Empregado, Amanhã Empreendedor, que é exatamente a minha história. Eu fui 15 anos CLT, empregado, e hoje eu sou empreendedor e não quero ter mais chefe. E se alguém quiser assinar minha carteira, eu não quero. Mas ele não quer ter mais chefe, mas acorda às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para ir trabalhar. Ela trabalha mais do que a Ele gente. trabalha mais do que ele, vai dormir 10 horas da E noite. esse ontem. livro está o livro, vendido o nome aonde? do livro? Disponível na Amazon, Hoje Empregado, Amanhã Mas Empreendedor. pode entrar, entre em contato com você, tá vendo? Se a gente depois tem que verificar. Sim, o Como meu é que é? Instagram é @Sérgio Rocha Lima. Tá. Quem quiser me seguir será um grande prazer, porque lá eu Mas dou quiser dicas. solicitar o livro, Não, pode mas ser. para também, comprar, também. pode ser ele também, Pode- canal? Pode, Tá. pode ser comigo, não tem problema nenhum. Repete aí qual é o Instagram. Hoje Empregado, Amanhã Empreendedor é o nome do livro. Meu Instagram é @Sérgio Rocha Lima, que é o meu nome. É o nome. Ok? Mestre, muito obrigado. Obrigado. Eu que Sérgio. agradeço. Foi uma conversa muito boa, assim, e agradável, né? Porque quando o tempo passa rápido, é sinal que as coisas foram passa fluidas, né? rápido, é isso. Passa sinal que o jogo foi bom, né? É isso aí. Obrigado. Falou, um abraço. Obrigado. Tchau.